O então presidente da Fiat daquele período no Brasil, o Dr. Urani, veio na Itália procurando uma pessoa para fazer essa empreitada. E eu escolhido fui aqui, um jovem engenheiro de 26 anos, de nome Valentino Riccioli. Eu lembro muito bem porque estávamos falando, aí ele se virou, tinha um mapa do mundo atrás e falou, olha, esse aqui é o Brasil, esse aqui é Belo Horizonte. Você vai morar em Belo Horizonte, vai fazer uma fábrica em Belo Horizonte. Grandes obras são feitas de máquinas, cimento, tijolos, mas também de pessoas e suas histórias. Há 6 décadas, desde 1950, quando era Moto Agrícola, Indústria e Comércio, a New Holland vem participando das mais importantes obras no Brasil e ajudando a construir, em cada uma delas, grandes histórias. Em 1950, depois da guerra, o Brasil estava ansioso para crescer, mas para isso precisava investir num parque industrial nacional em obras de infraestrutura como abertura de estradas e portos. Além disso, num país grande como o nosso, desenvolver o interior também era prioridade. Diante de tantas oportunidades, o Grupo Fiat decidiu apostar no Brasil e trouxe para o bairro do Brás, em São Paulo, seus primeiros representantes e máquinas. Em 1950, foi fundada a Moto Agrícola, Indústria e Comércio, que distribuía tratores Fiat para um país em construção. Em 21 de abril de 1960, foi inaugurada Brasília. Eram anos de crescimento da indústria brasileira e da agricultura. Em 1967, a Moto Agrícola funde-se com a Diesel Motor Indústria e Comércio, dando origem a Tratores Fiat do Brasil. Em 1969, o Grupo Fiat adquire a fabricante alemã de motores Deutz, em Contagem, e um ano depois, uma novíssima fábrica começava a produzir tratores de esteira em Minas. É daí que começou a história da Fiat Trattori, depois da Fiat Tallis, agora da New Holland, e um pouco de toda a Fiat, do Grupo Fiat, aqui no Brasil. Os anos 70 começam com o lançamento dos primeiros tratores da Fiat produzidos no Brasil. Em 1974, a Tratores Fiat adquiriu a divisão de máquinas rodoviárias da americana Allis-Chalmers, dando início a Fiat Allis Tratores e Máquinas Rodoviárias S.A. Allis-Chalmers era um grandíssimo produtor de máquinas rodoviárias. Produzia os maiores tratores de esteiras, produzia grandes pá carregadeiras, coisas que foram colocadas na nossa linha e que fez da Fiat Allis uma grande produtora de máquinas. A Fiat Allis marcou presença em grandes obras como Itaipu, a Ponte Rio-Niterói e a Transamazônica. Para fechar a década com chave de ouro, a Fiat Allis adquiriu a linha de máquinas da americana Yale, na época referência mundial em pás carregadeiras. Então vieram os difíceis anos 80. Para muitos, a década perdida. Para a Fiat Allis, a oportunidade de arrumar a casa e lançar novos e revolucionários produtos. Aquilo que é interessante é que nós sempre fomos precursores para o lançamento de novos modelos aqui no Brasil. Eu acho que esse provavelmente é a história de sucesso da Fiat Allis, da New Holland aqui no Brasil. Nós ganhamos até uma placa na época para exportar em uma coisa como 80, 85 países. Eu conto que, por exemplo, nós mandamos muitas máquinas, eu não me lembro mais o número, para o Irã. Desembarcaram na Turquia e depois tinham que seguir, mas não tinha estrada para o Irã. Então a máquina mesmo fazia estrada, o caminhão ia atrás e tal, ia em comboio. Então fazia estrada e passava o caminhão, fazia estrada e passava o caminhão, e nós conseguimos levar no Irã bastante máquinas.
Foi em agosto de 1990, com a chegada da primeira linha de retroescavadeiras, que a Fiat Alice passa a oferecer máquinas para qualquer tipo de aplicação. Nós dizíamos que era o pão de cada dia. Nós tínhamos produtos grandes que se vendem relativamente bem, mas não é a retro, devido à população e devido à aplicação, se vende bem mais frequentemente, então nós chamávamos a retro, era o pão da padaria. O resto eram os biscoitos, era a mortadela, Então, daquele instante, nós passamos a ter visibilidade dentro da cidade e aí a marca passou a ser muito conhecida e de lá para cá foi só sucesso. Em 1992, o grupo Fiat adquire da Ford a New Holland, uma das maiores fabricantes de máquinas do mundo. E fechando mais uma década, em 1999, uma nova aquisição sacode o mercado. A compra da fábrica alemã OIK, grande fabricante europeia de escavadeiras hidráulicas. No início de 2005, a New Holland Construction consolida-se como uma grande marca global pela fusão de suas 5 marcas continentais. Levamos todos os concessionários, a maioria dos concessionários do Brasil e da América Latina e do mundo inteiro se encontraram em Roma, no Palácio de Música, que estava recém-inaugurado, e mostramos toda a gama de produtos. Agora, o fato foi tão excepcional que nevou em Roma. Nevar em Roma é difícil que neve em Roma. Aquela noite nevou. Em 2009, já são mais de 100 pontos de distribuição na América Latina. Nós temos uma rede, uma equipe muito motivada que nos propicia chegar de maneira decisiva junto ao nosso cliente para fechar negócios importantes. Tudo isso hoje é muito importante para a gente e nós temos aprendido muito, ou seja, 60 anos é uma história de vida, é uma história de marca que permanece e com certeza ainda vai celebrar muitos aniversários nos próximos anos ainda. Eu acho que esses 60 anos nós fizemos muito mais amigos que clientes. Eu sou feliz de trabalhar numa empresa que está aqui há 60 anos e eu espero continuar aqui por muitos anos mais, podendo contribuir para que essa empresa continue crescendo junto com esse país. Esse é o país que eu adotei, é o país que eu me sinto em casa, mas é sobretudo pela aquele que é a similaridade cultural, não? Se sente dentro de nós algo de muito perto ao Brasil, aos brasileiros. Quando me perguntam o que eu acho do Brasil, eu sempre tenho uma resposta que me chega imediatamente desde quando me encontro no Brasil. Ou seja, aqui eu nunca me senti um estrangeiro.